obediência, milagre e gratidão. Para você que está vendo a nossa igreja a primeira vez, eu não escolho as mensagens, né? Eu apenas prego de forma expositiva, ou seja, eu pego um livro, via de regra, né? Primeiro capítulo, e a gente vai caminhando ali parte por parte. Então, aqui, na verdade, é apenas continuação da pregação de domingo passado. Essa é a 91ª pregação aqui no Evangelho de Lucas. Acompanha comigo, então, por favor. Lucas 17, versículo 11 até o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que indo ele para Jerusalém, Jesus, né? Aconteceu que indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. Ao entrarem em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro, pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, ele lhes disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um deles, que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Até aí, tá bom, olha para cá. No último domingo, eu falei sobre, resumindo, né? Eu falei sobre a importância de não sermos pedras de tropeço, que é o começo aqui do capítulo 17, que Jesus vai dizer, né? Não sejam pedras de tropeço, para que através de vocês pessoas não caiam em pecado. Falei sobre a importância de perdoar de forma ilimitada, independente dos erros que cometam com a gente, nós temos o mandamento de perdoar. E Jesus Cristo também, ele disse que nós temos a obrigação de cumprir os nossos deveres sem reclamar. Foi basicamente isso que eu falei na última semana. E então nós vemos aqui Jesus Cristo, ele mais uma vez ele se depara com um leproso. Ele já tinha passado, né, curado um leproso no capítulo 5, orando, tocando o leproso, e o leproso foi curado. Aqui já é um pouco diferente. Aqui nós vemos um grupo de 10 pessoas, 10 homens, que estavam enfermos. Esses homens, eles viviam isolados em um vilarejo específico para doente, porque a lepra era uma doença incurável, deixando bem claro, não tinha cura para a lepra. Era uma doença que matava as pessoas paulatinamente, gradativamente, ia matando as pessoas, e ela ia se agravando a ponto de quem tinha lepra, né? Por exemplo, lepra na mão, essa doença ela causava insensibilidade, por vezes perdia dedos. Eu já li casos de pessoas com lepra e tinha lepra no rosto, e a mulher foi suar o nariz, caiu o nariz. Por conta do quê? Por conta de insensibilidade. Vai perdendo. Eu acho que eu coloquei uma foto ali, põe para frente, por favor. E hoje, talvez, o que mais se aproxima da lepra seria a hanseníase. Mas a lepra, com certeza, é muito pior, muito pior. E a maioria desses homens, eles viviam em total desespero. Por que eles viviam em total desespero? Ora, porque a lepra, de fato, provocava horror, desfigurava o rosto. Fazia com que as pessoas fossem separadas do seio familiar, dos amigos. Elas precisavam ver de forma isolada. E então, você imagina, para um judeu que pegava essa doença, ele precisava ser retirado do seu povoado, sabendo que, em suma, resumindo os mandamentos de Deus, é amar a Deus e amar ao próximo. Ele não podia fazer mais parte da reunião do povo de Deus, assim como nós estamos. Por quê? Porque ele era doente. Ele não podia nem estar inserido em seu meio familiar, por conta de sua doença e por conta da lepra também ser muito contagiosa. Nós vemos que o amor é a razão da existência do ser humano. E uma pessoa que tinha esse tipo de enfermidade, ela era excluída, perdia de fato a razão de sua existência. E a lepra também ela era um símbolo do pecado. Constantemente nós vemos isso na Escritura. Lepra sempre estava associado ao pecado. Sempre estava associado ao pecado. E com base nisso, eu quero passar apenas 2 princípios aqui essa noite. O primeiro é o seguinte: o pecado nos distancia de Deus e das pessoas. O pecado ele faz isso, né? Ele nos afasta, ele nos distancia de Deus e da pessoa. Normalmente, você lê a Escritura ali e você vê alguns casos onde as pessoas pecavam e elas instantaneamente eram feridas com lepra. Esse foi o caso de Miriam. Miriam, ela se rebelou, ela pecou e instantaneamente ela ficou doente com essa enfermidade. Sabe um detalhe muito importante que nós temos que observar? Você pensa assim, olha, mas se a pessoa, então, se ela comete um pecado e ela é punida,
Quem é punido é apenas ela. Engano. As pessoas que estão ao nosso redor sofrem também. É por esse motivo que as pessoas que estavam ao redor desses leprosos também sofriam. Miriam é um exemplo. Ela pega a lepra por conta de seu pecado, por conta de sua rebeldia. Então, por conta disso, o exército inteiro de Deus que estava marchando fica 7 dias parado, para só depois, então, retornar a marchar. Então, não pense que o seu pecado atinge só você, que os seus erros atingem só você e as outras pessoas. Não, isso é mentira. O pecado, ele acaba com famílias. E não existe família individual, apenas do homem ou a mulher. O pecado, ele acaba com famílias, o pecado, ele acaba com casamentos. O pecado, ele acaba com amizades, com laços familiares de pais e filhos, mães e filhos. O pecado só traz desgraça. E veja como que o pecado não atinge só você. Se você teve o azar de ter um pai alcoólatra, o pecado do seu pai trouxe prejuízo para a sua vida. Claro que traz. Prejuízo financeiro, vergonha, necessidades. É sempre assim. O nosso pecado atinge as pessoas. Se você teve um pai preguiçoso, preguiça é pecado. Talvez muita da miséria que você tem é porque o seu pai não gostava da enxada. Não trabalhava. E, consequentemente, os filhos acabam pagando o pato. O pecado, ele sempre traz sofrimento. E detalhe, a lepra era uma doença extremamente contagiosa. Muito contagiosa. É por isso que esses homens aqui, eles ficavam em vilarejos separados, e quando eles precisavam resolver alguma coisa mais para próximo do povo, era tão vergonhoso, que eles precisavam se despentear, se vestir de pano de saco, ou seja, roupa de mendigo, e vir gritando, imundo, 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 para que as pessoas abrissem caminho para que eles pudessem passar. Essa era a vergonha que eles passavam toda vez. O pecado, ele faz isso, ele nos envergonha. O pecado, ele traz sofrimento. E o pecado, ele contagia. Contagia. Basta alguém fazer errado do seu lado, quase que automaticamente nós somos estimulados. Olha, se ele está fazendo, não está tendo nenhuma punição, qual o problema de eu fazer também? Veja se não é verdade em relação a filhos. Olha como o pecado contagia. Você não precisa ensinar o seu filho a mentir, sabia? Não precisa. Basta que você, quando tocar o seu celular, você vê o nome da pessoa e talvez seja uma pessoa indesejável, você diz assim, filho, atende, diz que o pai não está. Você não ensinou. Falando. Mas a sua atitude, você acabou de contagiar o seu filho com o pecado da mentira. Você não precisa ensinar o seu filho a beber. Basta chegar encaixaçado em casa. Você não precisa ensinar o seu filho a ser preguiçoso, basta acordar às 10. Basta não trabalhar. O pecado é desse jeito. Ele contagia, ele traz desgraça para todo mundo. Tem um videozinho que viralizou na internet, né? É fantástico. Que mostra ali como que crianças seguem o exemplo do pai. Daí tá, né? O pai andando com a cabeça baixa e o filho andando com a cabeça baixa. Daí tá a mãe nervosa e a criança nervosa. Tá o pai fumando e o filho fingindo que está fumando. Porque crianças são assim, são esponjas. Elas aprendem tudo que nós fazemos. Da mesma forma, se os nossos filhos nos veem logo pela manhã com os joelhos dobrados e orando a Deus, a possibilidade deles seguirem o mesmo caminho é enorme, enorme. Se os nossos filhos nos veem como exemplos de busca ao Senhor, se eles nos veem como domingo, como o dia do Senhor, como sermos os primeiros a estarmos arrumados dentro de casa, para cultuar a Deus, ainda que eles sejam pequenos, eles vão entender. É um princípio que o papai e a mamãe passam aqui em casa. É por isso que eu falo para os irmãos aqui, tragam crianças. Ainda que elas não entendam 2% do que é falado, tragam, porque elas vão começar a entender. Olha, tem certo dia que nós vamos, que nós cantamos, que depois um homem ele fica falando na frente por vários tempos e normalmente eu durmo e eu não sei como termina. Acordo em casa. Mas não tem problema, mas ela está entendendo. Então é de suma importância sermos exemplos também. Mas o pecado, ele não faz outra coisa a não ser trazer desgraça. Você imagina você, por conta de uma enfermidade, você ser isolado da família? Passamos por isso há 2 anos atrás aí. Lembra? A época da Covid? Fulano está lá, isolado.
Às vezes você tinha que ver sua mãe, você via do portão, "Ô, mãe, tudo bem?" E aí era pior. Mas nós tivemos uma noção, mais ou menos, do que é viver isolado das pessoas que nós mais amamos, das pessoas que são importantes para nós. E repare, esses 10 homens, eles estavam vivendo segregados, cobertos com trapos, vendo o seu corpo apodrecer a cada dia mais e com os dias contados. Todos nós sabemos aqui que o nosso prazo de validade, né, ele vai diminuindo. Mas no caso de uma enfermidade, você sabe, está mais perto. A tendência normal é a gente pensar desse jeito, está pertinho. Esses homens, eles talvez não deram ouvidos para aquilo que a palavra de Deus diz, de que o salário do pecado é a morte. Porque se a lepra estava associada ao pecado, só restava uma coisa: arrependimento. A única solução para o ser humano é essa aqui que nos é apresentada: Jesus Cristo. Não há outra saída. Não há outro caminho. Por isso que ele diz: eu sou o caminho. Você percebeu que ele diz assim: olha, eu não sou um dos caminhos, eu sou o caminho. E não é como muitos dizem, né? Todos os caminhos levam a Roma. A Roma pode levar todos os caminhos. Ao céu e à salvação, apenas ele. É interessante que aqui no versículo 12 e 13, acompanhem comigo novamente, ele diz assim: ao entrarem em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro, pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. De longe, eles clamaram: tem compaixão da minha vida, tem compaixão de mim. Isso é só para mostrar para mim e para você que não importa o quão deformado pelo pecado você esteja hoje. Porque talvez você ache assim, né? Para mim não tem jeito, acabou. Não importa o quão deformado pelo pecado você esteja hoje, o quanto você foi se deformando ao longo da sua vida. Se houver esse senso que houve nesses homens, de busca, de clamor por compaixão, você percebeu que eles não requereram nada? Nós temos o direito de ser curado. Não. Nós determinamos a cura. Não. Nós decretamos a cura. Não. Clamaram: Senhor, tem compaixão de nós. Então Deus vai intervir na vida desses homens. Eles nem se aproximaram, porque eles sabiam, nós não somos dignos. Esse é o problema da maioria de nós, sabia? Nos achamos dignos demais. Achamos que somos a última bolacha do pacote. Achamos, porque nos comparamos ao vizinho, que é um perdido, que nós somos praticamente perfeitos, quase anjos. Sendo que o nosso padrão de comparação não é os outros, mas é Cristo. Comparado com ele, todos aqui, sem exceção, estão devendo. Mas esses homens, mesmo cobertos de pecado, clamaram: tem compaixão de nós. Lembra aqueles cegos no caminho que dizia: ó filho de Davi, tem misericórdia de nós, tenha compaixão de nós? Deus teve, para mostrar que não importa o quão longe você esteja, meu querido irmão e irmã, o quão longe você tenha pegado o caminho e andado, se houver um arrependimento genuíno e um clamor a Jesus Cristo, assim como ele interviu na vida desses homens, ele também intervém na minha e na sua vida. Jesus, é interessante que ele não precisou nem tocar neles, né? Você vê que não, ele não chegou, não fez uma oração, essas coisas, nada. E a Bíblia vai dizer para mim e para você que o poder desse Deus não muda, que ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser sempre. Ora, esse Deus fez um milagre na vida desses homens que estavam caminhando para a morte de passo acelerado. Por que ele não pode fazer na minha e na sua vida também? Óbvio que pode. Pode sim. Apenas ele tem poder para curar. O que cabe a mim e a você é entendermos que nós necessitamos do favor do Senhor, de compaixão. E o segundo e último princípio é a bênção de Deus, a bênção da obediência e a gratidão. É o que nós vamos ver aqui. Acompanhe comigo o versículo 15 e 16, por favor. Dá para ver a foto primeiro? Ali, volta um pouquinho na foto, não sei se você passou. Isso aqui é só alguns exemplos, né, de lepra. Está vendo a ponta dos dedos lá, todas caídas. O pé não tem quase nada, né, de dedo. E ali no corpo, né, era algo terrível. Põe lá o segundo, por favor, Samuel. Segundo princípio, a bênção da obediência e a gratidão. Versículo 15, acompanha comigo, por favor, meus irmãos. Um deles, vendo que fora curado, voltou e glorificou a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Aqueles homens, eles clamam de longe,
Jesus Cristo vai e dá uma ordem a eles. Vão aos sacerdotes e se apresentem aos sacerdotes. Por quê? Porque era isso que a lei exigia. Tanto é que em Levítico capítulo, põe por favor, Levítico capítulo 14, eram os sacerdotes que tinham o dever de diagnosticar a lepra. Então olha o que vai dizer Levítico 14, 1 e 2. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: esta será a lei sobre a purificação do leproso. Ele será levado ao sacerdote, e este sairá do acampamento e o examinará. Então o sacerdote, ele ia e examinava, né, tinha as leis ali para saber quando foi curado e quando não foi, e então ele determinava a cura, ou ele dizia, não, você ainda está com lepra. E detalhe, uma vez que o sacerdote declarasse a cura, esses homens, eles eram de fato restaurados à sociedade, eles podiam retornar às suas famílias, eles podiam voltar a cultuar a Deus junto com as outras pessoas, ter a sua vida religiosa normal. E como eu disse, você percebeu aqui? Jesus, ele não fez nada a lá Steven Spielberg. Não foi nenhuma oração poderosa, não invocou nada, não pôs nem a mão neles. Apenas deu uma ordem, dizendo, vão lá e mostrem-se aos sacerdotes. E então diz a Escritura que eles vão, e no meio do caminho da obediência, o Espírito Santo começa a tocar aqueles tecidos mortos, aquele corpo danificado pela lepra, e começa a restaurar, parte por parte, parte por parte. E veja, esses homens, eles não pediram nenhum sinal a Deus. Eles não disseram assim, não, nós vamos ao sacerdote, mas é certeza de sermos curados? Dá um sinal para a gente aí. Qual que é a certeza que o milagre vai acontecer? Não, eles não pedem sinal. Não. Eles apenas obedecem e fazem aquilo que Jesus ordenou. A cura se deu pelo poder de Jesus Cristo, mediante a obediência desses homens. Porque um deles poderia ficar embirradinho, né? Não vou. Eu venho aqui, eu grito, eu peço, tenha compaixão de mim. E você não faz nenhuma oração, nem nada. Apenas pede para que eu vá falar ao sacerdote. Poderia ter ficado ali, feito birra. Nem o fez. Eles obedeceram, e por conta da obediência, no meio do caminho, eles simplesmente foram curados de forma milagrosa. Para mostrar para mim e para você que o milagre que muitas vezes nós procuramos em nossas vidas, sabe onde está? Está na obediência a Jesus Cristo. Está na obediência à palavra de Deus. Então, por conta de vivermos uma vida de obediência, de santificação, de busca a Deus, o Senhor vai nos curando de todas as mazelas, de todos os males, vai nos livrando de coisas que podem chegar a nós, simplesmente por conta de obediência. 10 homens com poucos dias para o fim de suas vidas foram curados. 10 homens excluídos do convívio da família e do convívio dos amigos. 10 homens fadados ao fracasso. 10 homens que esperavam apenas a morte, porque já estavam vivendo uma vida de humilhação. E lembra? Todos esses homens foram alcançados pelo poder de Deus. Todos eles. Só que a pergunta que Jesus Cristo faz aqui, e quantos voltaram para agradecer? De 10, apenas um voltou. E o texto ainda enfatiza, né? Samaritano. Por que samaritano? Ora, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Era basicamente ali um Corinthians e Palmeiras, judeu e samaritano, né? Não dava muito certo, não. E volta justamente o samaritano. Todos buscaram, todos creram, todos pediram, todos receberam. Um apenas voltou para agradecer. Você sabia que isso aqui é o retrato da maioria de vocês? A maioria de vocês é justamente desse jeito. Vocês vêm a um lugar de culto como esse para resolver os seus problemas. Pode ver. Você busca Deus, por vezes, é quando você está com um problema no casamento, quando você ficou desempregado, quando você está doente, quando o filho foi para as drogas, quando a esposa meteu o pé. Aí você lembra de buscar Deus. Você faz exatamente como esses homens aqui. E se você consegue a tão sonhada bênção, assim como eles conseguiram, é o primeiro a dar no pé. A quantia que fica para agradecer, que retorna para agradecer, é mínima. Eu não estou dizendo aqui, queridos, pelo amor, né,
que você não possa pedir as coisas para Deus. Pode, deve. A Bíblia diz, né? Pedir, dar-se-vos-á. Não há problema. Agora, aqui esses homens pediram sobre uma cura. Se você está com um problema de enfermidade, um exemplo aí, o Manassés ali falando, meses orando pela vida do filho, não há problema. Devemos pedir e pedir a Jesus Cristo, que é o único que pode interferir em nossas vidas. Mas se o seu objetivo é apenas conseguir aquilo que você precisava e não ter relacionamento nenhum, para você Jesus Cristo não passa de uma garota de programa ou de um criado de hotel, de um mordomo, que está ali apenas para te satisfazer, para realizar os seus desejos. Feito isso, zero relacionamento, linha na pipa, vamos embora. Mas ainda que seu objetivo seja esse, mesquinho, ridículo e pecaminoso, ainda que seu objetivo seja esse, apenas resolver o seu problema e ir embora, ainda assim eu tenho uma boa notícia para você. Pode ser que você consiga. Pode ser. Jesus é tão misericordioso que ele fez exatamente assim com esses homens. Curou os 10, 9 não voltaram, mas ainda assim os deixou curados. Só que você jamais deve se esquecer do seguinte: o corpo que é curado hoje é o corpo que envelhece amanhã. É o corpo que um dia vai para onde todos os mortais vão, túmulo. Se a alma não é salva, a cura é apenas um retardo da condenação, apenas isso. Olhem o que é dito para esse homem aqui, para encerrar no versículo 19. E disse-lhe, versículo 18, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este samaritano, senão esse estrangeiro? Verso 19, e disse-lhe, levanta, vai, a tua fé te salvou. Repare, o clamor daqueles 10 homens fez com que eles fossem curados. Mas salvação, apenas um. Um apenas recebeu. Aquele que voltou. E é tão interessante que a palavra salvo aqui é a palavra sozo, no grego, que é a mesma palavra usada em Marcos 16, quando diz assim, né? Quem crer e for batizado será salvo. Salvo. E mais especificamente, põe ali, por favor. Samuel, põe para frente ali. O significado dessa palavra salvo, para ficar mais fácil de entender no grego, é o seguinte: curar, restaurar a saúde, foi o que aconteceu com todos eles. Salvar, manter são e salvo, resgatar do perigo ou destruição, preservar alguém que está em perigo de destruição, livrar das penalidades do julgamento messiânico. Aqueles 9 homens, eles optaram apenas pela primeira parte, ser curado de suas enfermidades. Ser curado. Isso que você pode optar por isso também. Não, Deus, eu só quero apenas, eu estou com um problema de saúde aqui, curou, resolveu meus problemas, já era, vou embora. Estou com problema no casamento, só quero a esposa de volta, o marido. Só quero que meu filho saia das drogas. Só quero um emprego melhor, só quero uma vida financeira mais estável. Apenas isso que eu quero. E você pode conseguir. Pode, Deus é tão misericordioso que Ele pode te dar isso. Mas eu sempre lembro, essas bênçãos que você consegue aqui, elas duram no máximo 75 anos, que é o tempo de média que nós temos aqui, né? 75 anos. Você pode escolher clamar a Deus apenas por algo temporal. Ou você pode escolher clamar a Deus por algo que vai durar por toda a eternidade. Você pode escolher dizer a Deus, Senhor, eu não quero apenas aquilo que vem das tuas mãos, quero isso também. Mas principalmente que o Senhor seja misericordioso para com a minha vida. Me salve, me liberte, me cure e me transforme. Ser salvo de uma vida miserável é bom. Ser salvo da condenação eterna, não tem preço. E é isso que nós devemos buscar. Esses 9 amigos do samaritano, eles foram declarados cerimonialmente puros pelo sacerdote. Todos eles. Mas aquele único que voltou foi declarado salvo pelo Filho de Deus. Você escolhe. E a prova de que a sua opção é a segunda, qual a segunda, né? A de não ter apenas um relacionamento enquanto eu aguardo a bênção depois que eu vou embora, mas que você quer um relacionamento de fato como esse homem fez, é que você tem a mesma atitude dele. Você não recebe a bênção e some. Você volta. Você agradece, você permanece, você glorifica.
É assim que eu e você devemos fazer. E esse texto é fantástico, sabe por quê, meus queridos? Esses homens eram pecadores, como todos nós. Só que ali era bem notório por conta da lepra. Eles não podiam se aproximar de ninguém, de ninguém. Eles têm a audácia de se aproximar um pouco de Jesus Cristo, ainda a uma certa distância, e clamar a Ele. Se aproximaram de Deus. Isso acontece apenas no cristianismo. Apenas no cristianismo verdadeiro. Apenas na fé cristã. Você não precisa ser uma pessoa boa para buscar a Deus. Você não precisa ser alguém bom para alcançar o céu. Você precisa pegar o caminho inverso. Você primeiro precisa ver que você é pecador, assim como esses homens viram. Para que daí então Jesus possa se compadecer de você. Porque é isso que eles fazem, eles clamam por compaixão, por misericórdia. E então mesmo eles cobertos de pecado, de lepra, de enfermidade, Jesus Cristo resolve intervir na vida desses homens. Se compadece deles. Essa é a diferença do cristianismo para todas as outras religiões. Essa é a diferença. Qual? Nas outras religiões, você precisa, para chegar perto de Deus, você precisa ser uma pessoa boa. É igual Papai Noel. Você percebeu que a maioria das religiões é igual Papai Noel, né? Você pode pedir alguma coisa no final do ano, só se você se comportou bem durante o ano. Não, você fez burrada, esquece. O cristianismo ele é diferente justamente por conta disso. Não chegamos a Deus por conta das nossas bondades, mas justamente porque somos maus e pecadores. O cristianismo é a única religião que salva leprosos, pecadores, promíscuos, adúlteros, alcoólatras, drogados, afeminados. O cristianismo é o único que salva essas pessoas. É o único. Mas eles clamaram, né? Senhor, tenha compaixão de mim. Aqui está a chave da vida eterna. É você olhar para si como pecador e fazer como esses homens. Oh Deus, tenha compaixão da minha vida. Tenha compaixão de mim, assim como o Senhor teve compaixão de inúmeras outras pessoas. Tenha compaixão de mim. E se você fizer isso de todo o seu coração, não importa o quão cheio de pecado você tem vindo até agora. Talvez você chegou aqui carregado, chutado, empurrado. Se não fosse de apresentar o menino, não vinha. Mas Deus talvez preparou esse dia justamente para mostrar que há solução para a sua vida. Há um Deus que continua agindo de forma poderosa. E Ele é poderoso para curar, para transformar, para restaurar e principalmente para salvar a mim e a você da condenação eterna. Amém?